Estão abertas as inscrições para o Prêmio de Jornalismo da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Uma ótima oportunidade para os profissionais de comunicação. Afinal, eles podem abordar esse tema, o tema da Defensoria, que fala sobre direitos, acesso à cidadania. E olha, essa não é a primeira edição. Por isso mesmo, para falar um pouquinho sobre essa experiência, eu convido agora a jornalista Jéssica Nascimento, ela que foi campeã na última edição do prêmio. Seja bem-vinda. Obrigada, Lana. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme receber você aqui. Afinal de contas, eu, como uma profissional de comunicação, tenho você como referência e, inclusive, já até trabalhamos juntas, né? Há muitos e muitos e muitos anos atrás, para mostrar aí a nossa trajetória já, né? E já para começar o Entrevistas de Pé de hoje, eu gostaria de saber um pouquinho de você, como é que foi o processo de produção dessa reportagem que ganhou não um, mas duas premiações, não foi? Foi o Grande Prêmio e o vídeo especial. Então, assim, fala um pouquinho pra gente sobre essa produção. Satisfação minha também, Lana, conversar aqui com você. A gente realmente teve essa oportunidade de trabalhar juntas já há muitos anos atrás e você também é uma profissional que eu admiro muito. Sobre a reportagem, foi uma produção difícil. Foi uma reportagem que a gente fez dentro da cadeia pública masculina, então, pelo próprio ambiente, a gente já imagina que é difícil de acessar, né? Tem normas próprias, tem toda aquela revista que precisa fazer. Mas antes de chegar até a cadeia, de entrar na cadeia, teve toda uma conversa anterior, né? Para poder ter esse acesso, ter essa liberação, para a gente poder acompanhar a aula. Foi uma aula de língua materna, tanto língua materna macuxi como língua materna wapixana, que são ministradas dentro da cadeia para os presos indígenas, né? As pessoas que estão privadas de liberdade, que são indígenas. Então, foi uma produção que demorou bastante tempo até chegar o momento da gente conseguir entrar ali e gravar a reportagem que foi pro ar, né? Assim, é uma produção que Teve, né, a necessidade de um olhar especial. Isso, mas esse cuidado e também essa negociação, né, de dizer, olha, nós somos uma TV pública, nós somos uma emissora vinculada à Universidade Federal de Roraima, a gente tem esse cuidado com os direitos humanos, a gente vai mostrar com todo um cuidado, a gente não vai acessar de forma sensacionalista a cadeia pública. Então, teve todo um diálogo, todo um convencimento ali para os órgãos de segurança que tomam conta da cadeia pública para que a gente pudesse acessar essas aulas, que são aulas muito importantes, né, que tratam de direitos, de identidade, de dignidade deles, mas teve esse trabalho também de convencimento, né, para poder acessar aquele espaço, que é um espaço que realmente requer esses cuidados. Sim. E como é que foi esse caminho? Você falou que teve esse diálogo, né? Quanto tempo demorou e como foi o processo para vocês chegarem nessa pauta? Porque a gente sabe que no dia a dia, na correria, para fechar um jornal, acaba que a gente fica, de certa forma, preso ali naquelas matérias do dia, que chamamos de factual, mas também quando aparece a oportunidade de produzir reportagens especiais como essa foi. Então, como foi o processo para chegar nesse tema específico e para você como profissional, como é que foi abordar, né, acompanhar esse processo ali tão importante? Foi um processo, como estava falando, complicado, mas assim, eu cheguei a essa pauta por meio de uma outra pauta. A gente foi fazer uma matéria factual, como você diz, do dia a dia, no Tribunal de Justiça de Roraima. E nessa oportunidade, tinham algumas autoridades presentes, inclusive daqui da Defensoria Pública de Roraima e lá da universidade onde eu trabalho. Eu sou jornalista da Universidade Federal de Roraima e trabalho na Rádio e TV Universitária. Então, ouvindo ali o que estava acontecendo, né? Porque o jornalista também precisa estar com esse ouvido atento. Eu acabei
ouvindo que tinha esse projeto sendo realizado na cadeia pública masculina. E eu fiquei, nossa, um projeto muito interessante, é um projeto voltado para aquilo que a gente se propõe a cobrir na rádio e na TV da universidade, né? Voltado para os direitos humanos, para a cidadania, para a educação. Então, tem tudo a ver com o que a gente trabalha. E dali mesmo eu já comecei a conversar com as pessoas que estavam ali, que eu vi que teriam como abrir esse caminho, né? Uma dessas pessoas foi a professora Priscila Cardoso, que é do curso de Direito da UFRR, e ela coordena o Observatório de Direitos Humanos de Pessoas Indígenas, para pessoas indígenas, e a partir dela, ela me apresentou já ao secretário de Segurança Pública, de Justiça e Cidadania, na verdade, do Estado, e ali mesmo já fui conversando, já fui vendo contatos, enfim, e aí foram uns 2 meses aí para frente, a partir desse primeiro contato, né, que eu soube dessa pauta, negociando, tendo essas conversas para a gente poder chegar. Foi no sábado que a gente gravou, as aulas elas ocorrem dia de sábado, então também servidor público tem aquele horário, né, definido, mas a gente, enquanto jornalista, a gente sabe que a pauta não tem horário, né, a gente tem que ir no dia e na hora que ela está ocorrendo. Então, conversei com a equipe, o cinegrafista, o Lacerda Carvalho, que me acompanhou, na hora topou também, e aí a gente foi no sábado para fazer essa cobertura. Chegando lá, teve toda a questão da revista, tinha outras pessoas, outros grupos entrando, não era só o pessoal que ia para a sala de aula, mas também tinha outras instituições que fazem trabalho na cadeia pública masculina. Aquilo ali já demora um pouco para a gente entrar, porque é um volume, aí revista, lanche, tudo que entra lá dentro. A gente anda com uma bolsa, um case grande, né, com a câmera, luz, microfone, então revista tudo aquilo ali também, para a gente poder entrar. Aí, depois que a gente entrou, que foi para a sala de aula, foi a questão da apuração, do ouvido, estar bem atento, né, para ouvir as histórias que estavam ali, identificar quem poderia ser um bom personagem, ter esse cuidado também de pedir autorização para eles, para a gente gravar. Todos eles autorizaram, não teve um. A gente perguntou na sala de aula para todo mundo, assim, não teve um que disse que não queria gravar. Ai, que ótimo. Eles tinham muito orgulho de estar ali participando das aulas, de estarem aprendendo, então todo mundo quis colaborar. Olha, isso é interessantíssimo, né? E, assim, você falou do nome do cinegrafista, eu acho isso muito importante a gente lembrar dos profissionais que fazem parte da equipe, né? Sabemos que um bom resultado é fruto do coletivo. Quem mais fez parte, assim? Teve a edição? Como é que foi esse processo? A gente tem uma equipe muito pequena, mas muito unida na Rádio TV Universitária. Isso é maravilhoso. Então, eu fiz a produção e a reportagem, o Lacerda Carvalho fez as imagens, a Juliana Barros foi a editora, e na edição a gente sabe que também precisa ter todo aquele cuidado, né, de pesquisa, de trilha sonora, de imagens. Inclusive, quero agradecer aqui o Tiago Briglia, da Platô Produções, que cedeu para a gente algumas imagens de comunidades indígenas para a gente colocar na matéria, porque a gente mostra imagens na matéria, na abertura, de comunidades, né, traz aquele contexto da liberdade para até adentrar a cadeia pública masculina. Tiago, muito obrigada por ter cedido. E, enfim, agradecer também o Paulo César Reis, que é o nosso diretor da Rádio TV Universitária, que, né, aposta quando a gente diz, olha, tem pauta tal, sempre apoia e permite que a gente vá trabalhar no sábado, no domingo, no feriado. Enfim, mas é uma equipe pequena que está sempre todo mundo junto, né? Então, acaba fluindo o trabalho. Que maravilha! Então, a gente realmente observa que é fruto ali da união da equipe. Então, vamos fazer o seguinte. Eu fiquei super curiosa, tenho certeza que quem está nos acompanhando também. Então, vamos assistir agora na íntegra a reportagem, né? Aulas de Língua Materna Indígena na Cadeia Pública Masculina. Acompanhe.
Nas comunidades indígenas, a língua é mais que comunicação. É raiz, identidade, carrega histórias, memórias, ancestralidade e um modo próprio de perceber o mundo. Mas quando a liberdade está restrita, a cultura corre risco de desaparecer. Na cadeia pública masculina, indígenas das etnias Macuxi e Uapixana encontram na própria língua uma forma de resistir e de se reconectar com quem são. Ao todo, 53 reeducandos aprendem as línguas maternas. As aulas acontecem uma vez por semana. No quadro, palavras que têm muito mais do que significado. São herança, resistência e futuro. Aqui, a cada sílaba, é feito o resgate da memória ancestral. O curso foi uma iniciativa do reeducando Maurício Camilo Uapixana, que já era professor de línguas originárias antes de ingressar no sistema prisional. Ele percebeu que muitos dos parentes não conheciam o próprio idioma. Aqui dentro eu vi a necessidade também de eu, como professor de língua indígena, lá fora, como eu era, de trazer esse projeto para dentro do sistema, mas não foi fácil. Hoje eu vejo aqui, como tem muitos me visitaram aqui, disseram assim, ó, você plantou lá fora, mas nunca colheu nada. Mas hoje você está plantando aqui dentro e muitas pessoas de outro estado estão vindo te conhecer o teu projeto aqui dentro. Não quero que a língua morre, não quero que acabe com a nossa língua, Macuxi ou Uapixana. Foi a diretora da cadeia masculina da época que abraçou a ideia do professor Maurício, transformou em projeto e viabilizou sua implantação. Esse projeto surgiu com a necessidade da própria unidade, devido à quantidade de indígenas que aqui cumpriam pena, e tinha um interno que ele tem habilidade na língua, né? É da cultura tanto Macuxi quanto Uapixana, e me procurou se disponibilizando a contribuir, a fazer parte da remissão executando esse projeto. Um projeto de suma importância para a valorização da cultura. Esta é a segunda turma. As aulas mostram um caminho que aproxima os alunos da cultura e abre portas para reduzir a pena. E além deles estarem aprendendo uma linguagem materna deles, eles estão ressocializando através do estudo. Eles ganham um dia de remissão a cada 3 dias estudados. Julielson Figueiredo é da etnia Uapixana e teve contato com a língua materna pela primeira vez dentro da cadeia. Para mim, estar aqui estudando a minha língua é muito mais do que aprender, né? É voltar um pouco no passado e ver a herança que nossos antepassados nos deixaram. Lá fora eu não falava, nem entendia nada do que se passava, né, quando os outros estavam conversando. Mas hoje aqui dentro, estudando, aprendendo com os professores, eu sei, por exemplo, como coitado, Sane no Macuxi e Achum no Uapixana, né? São uma palavra pequena, mas que tem 2 significados em 2 línguas, com o português a terceira língua, né? O desejo de aprender mais atravessa muros e Julielson também segue na graduação à distância. Cursa Ciências Humanas, com ênfase em educação indígena. Essa graduação, no começo, eu não gostava dela pelo fato de querer ser professor, né? De ser uma graduação, licenciatura para ser professor. Mas depois que eu comecei a cursar, terminei o primeiro semestre, eu vi que era uma porta que estava se abrindo para o mercado de trabalho lá fora. E o curso veio só agregar valor, porque como o foco da minha graduação é na educação indígena, e eu quero levar esse curso para a minha comunidade. Independente de ser professor do estado ou do município, mas eu quero ensinar essa língua materna na minha comunidade, que é a comunidade indígena Nova Esperança, localizada no município de Pacaraima. Durante o projeto, os reeducandos também aprendem e fabricam peças de artesanato indígena. Eles também resgatam a cultura na parte artesanal, que é o que sustenta, na grande maioria das comunidades, é o que sustenta o indígena, é o artesanato. Para quem estuda as violações de direitos dos povos indígenas, como o Observatório da Universidade Federal de Roraima, o ensino das línguas dentro da prisão é mais que uma atividade educativa, é um ato de reparação histórica. A gente vê hoje
aqui no nosso estado, uma geração inteira que perdeu contato com a sua língua por conta de, durante o período da ditadura militar, serem impedidos de falar a própria língua. Então, essa possibilidade de resgate, mesmo em situações de privação de liberdade, também é uma forma de garantir que esses indígenas que estão nas unidades prisionais possam continuar produzindo e reproduzindo conhecimentos indígenas e repassando esses conhecimentos para as futuras gerações quando saírem, né, do sistema prisional, cumprirem as suas penas e puderem voltar ao convívio com a sua comunidade. Para a Defensoria Pública de Roraima, o projeto garante a aplicação da legislação, os direitos humanos e a dignidade dos presos indígenas. É um grande resgate de dignidade também dentro da prisão. Imagina, você está lá preso, você é um indígena e tem a possibilidade de ter aula da tua língua materna ou de uma outra língua indígena, né? Então, realmente é um projeto a ser saudado e que garante direitos humanos a essa população carcerária indígena. Em Uapixana, eles cantam o que aprendem nas aulas. É preciso estudar e não desistir. Coisa linda, né? Agora, o que mais te marcou nesse momento, dessa produção, nessa trajetória, nesse processo realmente de sentar ali depois, ouvir novamente as histórias e escrever? O que foi mais marcante para você? As próprias histórias, né? As pessoas que a gente conversou lá, esse momento de escuta mesmo. Porque a gente vai para a pauta com uma expectativa, mas quando a gente chega lá, que escuta, que a gente realmente conhece a realidade, né, dessas pessoas, principalmente pessoas que estão em privação de liberdade, que já tem um estigma ali de por que foram parar ali. E esse é um cuidado que a gente teve também na reportagem, de não ficar perguntando, de não gerar de alguma forma uma revitimização delas, enfim. Mas conhecer as histórias e saber tanto a história do professor, ele já era professor de língua materna aqui do lado de fora, né, da cadeia pública masculina. E aí, quando ele se viu dentro do sistema prisional como detento ali, ele identificou que tinham muitos parentes, muitos indígenas, e que eles não sabiam a língua materna. Então, foi uma iniciativa dele propor para a direção da cadeia masculina que as aulas fossem ministradas e ter essa sensibilidade também da direção, de um lugar que a gente sabe que ou imagina que é mais embrutecido, né? E a gente se deparar com uma direção que teve essa sensibilidade é uma questão muito bonita também de se retratar, de se reportar. Então, a direção aceitou a ideia do projeto do professor Camilo, Maurício Camilo, e colocou a aula, né, de Macuxi, de Uapixana para os detentos ali, para as pessoas que estavam em privação de liberdade. A turma já era a segunda turma, essa que a gente acompanhou, então realmente a gente percebe que tem esse público, que tem essa necessidade. O outro personagem que entra na matéria, o Julielson, ele já estava fazendo uma graduação, né, ele é de Pacaraí, uma comunidade dele, tem família, esposa, filhos, e aí com essa graduação que ele está fazendo em Direitos Humanos, não lembro bem a graduação, mas você viu aí na reportagem que ele fala, ele já, e com o aprendizado da língua materna, que ele não sabia falar nenhuma palavra até então, ele pretende ser professor, então ele já vislumbra ali na ressocialização uma atividade, uma continuidade, né? Para que ele tenha uma vida com a sua família, de fato seja ressocializado. Então, a gente consegue identificar que o projeto ele tem, traz perspectiva de futuro para essas pessoas. Então, ouvir as histórias foi o que mais me impactou, assim. Eu acho que na tua fala a gente encontra justamente a resposta que seria a minha próxima pergunta,
que era sobre essa questão de visualizar a importância de iniciativas como essa. Como que uma iniciativa como essa pode transformar a vida de uma pessoa. Eu acho que é exatamente isso, né, que ficou ali na reportagem. Exatamente. E a gente conversou com poucas pessoas lá, porque, enfim, tempo da reportagem também, a gente estava, de certa forma, atrapalhando a aula deles, não daria para conversar com todo mundo que estava lá. Mas se a gente tivesse tempo de conversar com outras pessoas, viriam várias histórias que mostrariam esse impacto, esse resultado que a sala de aula traz, né? Foi com uma pessoa, a gente já conseguiu ter essa dimensão. Imagina se a gente conseguisse reportar todo mundo que estava ali naquela sala de aula aprendendo, mais de 30 pessoas em privação de liberdade, aprendendo a sua língua materna, macuxi ou wapixana, ou as duas, porque eles têm essa oportunidade de aprender as duas na aula. E para você, como profissional da comunicação, né? É nesses momentos que a gente observa ali a missão do jornalista. Como é que você, como profissional em si, se sentiu nesse momento e também vendo o resultado do seu trabalho ao receber o prêmio de jornalismo da DPE? Nosso sentimento é de alegria, né? Realmente, como você falou, a gente vê a gente cumprindo a nossa missão, nosso papel social. A gente, enquanto jornalista, acaba tendo essa questão de ser um porta-voz da sociedade. Então, trazer histórias que demonstrem isso, e que tragam essa dimensão dos direitos humanos, da cidadania, é importante para a construção social, né, de forma geral. Então, sim, eu me senti ali cumprindo a minha missão, a minha função enquanto jornalista, né? E a gente gosta de poder trabalhar essas pautas. Essa matéria, ela tem 6 minutos de duração. Para televisão é um tempo muito grande, né? Uma reportagem especial. A gente não tem no dia a dia esse tempo para ficar fazendo matérias assim, até porque requer realmente uma produção maior, uma atenção maior, uma edição mais cuidadosa, né? Envolve toda a equipe. Mas quando a gente tem essa oportunidade, a gente tenta agarrar assim de todas as formas, e acabou que foi um resultado muito bom, né? Tanto que a gente apostou nela para inscrever no prêmio da Defensoria Pública. Ela se saiu vitoriosa na categoria que a gente inscreveu, que foi a categoria de vídeo, mas também no grande prêmio DPE, né? Que no caso é a primeira colocada de todas as categorias que concorrem entre si, e no caso ela também foi esse destaque. Então, a gente vê esse resultado também, né? Também é uma forma de valorização do nosso trabalho. Então, por isso que é muito importante também, quero falar que é muito importante a realização desse prêmio, porque ele valoriza essa profissão, que às vezes é bem dura, né? No dia a dia, você sabe muito bem. E esse prêmio tem essa função, né, de valorizar nosso trabalho, de valorizar essas pessoas que levam para a sociedade, que têm essa missão de levar para a sociedade a informação, mas uma informação séria, apurada, verificada, com credibilidade, né, com todo o rigor que o jornalismo ele pede. Perfeito, é exatamente isso. E são quantos anos de carreira já na profissão? Eu comecei a trabalhar com jornalismo. Eu ingressei no curso da UFRR, sou egressa da UFRR, ingressei no curso em 2005 e me formei em 2009, mas eu já comecei a trabalhar com jornalismo logo no início ali, quando eu ingressei, em 2005, no segundo semestre de 2006 eu já comecei a trabalhar. Então, são 20 anos aí já de jornalismo, 20 anos de estrada, passando por várias áreas do jornalismo, que é uma área que nos permite isso, né? Tem vários campos de atuação. Então, já trabalhei com assessoria de imprensa, com rádio, com televisão, assessoria cultural, mestre de cerimônias, assessoria de eventos, enfim. Mas contar essas histórias, assim, é o que acaba
me fisgando mais, assim. Então, eu sou muito feliz de trabalhar nesse momento na rádio, na TV universitária. Já fiz parte da assessoria da UFRR, também gosto muito. É uma área que eu gosto muito, assessoria de comunicação, mas poder levar para a sociedade, contar histórias, né, interessantes, assim, é o que acaba preenchendo ali meu coração. Na nossa profissão, a gente acaba que tem que circular ali, ser meio multimídia, né? E realmente, nessa trajetória, o que mais que a gente pode destacar, assim, do teu caminho, da tua trajetória? Se você pudesse compartilhar com um calouro, de repente, de jornalismo, com alguém que queira se inscrever, né? Com um profissional de comunicação aqui do estado de Roraima que queira participar dessa premiação aqui da DPE, qual a tua orientação, qual o teu conselho? Bom, meu conselho para quem quer participar da premiação é escute, ouça as histórias que estão aí na sua frente, vá com... despido, né, de qualquer informação que você já tem ali, que possa gerar preconceitos, enfim, e já essa questão de ir com a pauta pronta. Claro, a gente precisa ter um roteiro, a gente precisa se direcionar de alguma forma, mas esteja aberto para o que vai acontecer, para que no momento da gravação aquilo ali vai te mostrar, né? Pode ser para uma matéria de rádio, para uma matéria de impresso, de texto. Impresso a gente quase não tem mais, né? Mas web agora, web, né? de texto, enfim. Mas ir com esse ouvido, com ouvidos bem abertos, né? E disposto a escutar a história das pessoas que vão estar ali dispostas a te contar a vida delas. É uma responsabilidade, elas estão ali confiando alguma parte da vida delas a você. Então, vai com esse coração aberto e ouvido atento para poder contar essa história. Seria aquela questão da responsabilidade também do repórter, tá na rua, como você falou, não se prender à pauta em si, para poder ter essa atenção e descobrir outras histórias que podem render, que foi o que aconteceu com você. Exatamente. É isso, Estava né? em outra pauta e acabei pegando essa no ar. Que maravilha. Vai participar da edição desse ano também? Pretendo. Ainda não tenho uma reportagem, já estamos trabalhando numa produção. A gente já fez uma reunião com a equipe, a gente tudo a gente faz em equipe, como eu falei, é uma equipe pequena, mas muito unida. Então, a gente chama o pessoal da edição, chama o pessoal da câmera ali, todo mundo. Começa a conversar, coloca as possibilidades e aí todo mundo vai dando ideia. A gente está construindo. Espero que dê tempo, espero que dê certo. Vai dar tempo, dará certo. Eu desejo boa sorte na edição desse ano. Com certeza vai vir um material tão bom quanto. Parabenizar, né, pela edição anterior, pelo prêmio também. E agradecer por você estar aqui, disponibilizando seu tempo. A gente sabe que a vida é corrida, inúmeros compromissos. Muito obrigada. E antes da gente finalizar, diante do assunto, algo mais que você gostaria de ressaltar? Ilana, muito obrigada. Eu agradeço muito o convite. Eu gostaria de ressaltar que é muito importante esse trabalho que a Defensoria Pública faz, o trabalho da própria Defensoria Pública com a sociedade, mas também esse prêmio que valoriza e que ajuda a difundir esse trabalho que a Defensoria faz, né? Então, uma coisa acaba levando a outra. Então, é um trabalho muito importante. O prêmio da Defensoria Pública de Jornalismo valoriza os profissionais e abre esses caminhos para que a sociedade também conheça de forma mais aprofundada o trabalho tão sério que a Defensoria Pública do Estado de Roraima faz. Então, quero parabenizar a Defensoria por essa iniciativa e te agradecer pelo convite. É sempre bom conversar contigo, que é leve. Você deixa a gente à vontade. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui na Rádio da Defensoria. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Lembrando que as inscrições da premiação desse ano seguem até o dia 30 de setembro. Então, já vão aí organizando a equipe, preparando a pauta, que dá tempo, gente. Qualquer informação
a mais que você deseja obter, basta acessar o site da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Lembro também que as reportagens precisam ser veiculadas em emissoras, veículos de comunicação aqui do nosso estado. Encerramos aqui mais uma edição do Entrevistas DPE. Se você gosta de assuntos de interesse público, basta nos acompanhar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau.